Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que a mão de Deus esteja sempre sobre a cabeça de todos aqueles que estão aqui comigo, que estão inscritos no meu canal, daqueles que ainda vão chegar, que ainda não conhecem, e para isso eu conto com a colaboração de vocês, de estar compartilhando. Se você chegou por aqui e não é inscrito, peço que você conheça o meu canal, você se inscreva, veja qual é o meu intuito, né? Que é compartilhar o conhecimento com vocês. Tá bom, pessoal? Para aqueles que não conhecem, que está chegando agora, a gente está narrando o livro A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ok? Então vamos dar continuidade. O caudilho contra-ataca. O desencadeamento e a vitória da contra-revolução, rápida e sem vítimas, levou centenas de comunistas, de subversivos e de políticos inconformados com o novo regime a se refugiar no Uruguai. Alguns por temerem a prisão, outros por puro pânico. O Uruguai foi escolhido devido à fronteira com o Rio Grande do Sul e pelas facilidades geográficas de acesso ao Brasil. Condições favoráveis para desenvolver um foco de resistência. Dos primeiros a chegar, com seu arrobo platino, seu inegável carisma e sua popularidade alcançada graças à sua, abre aspas, cadeia da legalidade, fecha aspas, em 1961, Brizola não perdeu tempo e nem a oportunidade para aglutinar resistência em torno de seu nome. Com planos mirabolantes, fez contatos com ex-militares caçados, sindicalistas, estudantes, comunistas, políticos, padres e freiras. Contou também com agentes cubanos e organizou um, entre aspas, livro de ouro para financiar a derrubada do novo regime no Brasil. Abre aspas. Jango, Brizola, exílio, AIDS e outras histórias de Betinho, fecha aspas. Abre aspas. Logo depois do golpe militar no Brasil, em 1964, Cuba mandou pelo menos $200 mil para financiar a resistência articulada do Uruguai por Leonel Brizola. Quem negociou a remessa de dinheiro foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, então dirigente da União Nacional dos Estudantes. Para não deixar pistas, ele cumpriu um longo roteiro até Havana. Embarcou em Montevidéu, trocou de avião em Buenos Aires, de lá voou para Paris, de Paris para Praga, de Praga para a Irlanda e da Irlanda para o Canadá, e finalmente para Cuba. Só até Praga foram 26 horas de voo, lembra Betinho, portador de uma carta de Brizola para Fidel Castro, em que palavras-chave como, abre aspas, dinheiro e Fidel foram picadas e espalhadas em suas roupas. Jornal do Brasil, Ideias, 14/7/1966, né? Onde foi publicada esta matéria. Brizola, para difundir seus planos, mandou imprimir em Montevidéu 10 mil exemplares do Regulamento Revolucionário, elaborado por ele, e os distribuiu em Montevidéu e também entre simpatizantes no Brasil. Mandava mensagens constantes, usando intermediários como o ex-sargento da Brigada Militar Alberi Vieira dos Santos e Lúcio Soares Costa, que tinham livre trânsito na fronteira. Os grupos de refugiados, que naturalmente se dividiram em três, um sindical, um militar e um terceiro liderado por Brizola, discutiam a criação de uma frente única e exigiam ação. Operação Pintacilgo. A primeira tentativa do caudilho para iniciar a tomada do poder foi água abaixo. Em 26 de novembro de 64, a prisão do capitão aviador caçado Alfredo Ribeiro Doudt levou a outros militares da aeronáutica que também foram presos. Esses militares foram aliciados pelos tenente-coronel reformado Américo Batista Moreno e pelo ex-sargento Santana. A prisão dos subversivos levou os planos para as mãos da polícia e acabou antes de ser iniciada. Com a
abre aspas, Operação Pintacilgo, fecha aspas, em que se planejava, primeiro, atacar quartéis no Rio Grande do Sul, tomar a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e, com aviões da FAB sequestrados, bombardear o Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, e residência do governador. Tá vendo como eles são bonzinhos? Frente Popular da Libertação, a FPL. A ação desejada, a tão desejada unificação dos grupos no Uruguai, concretizou-se em janeiro de 1965, com, entre aspas, o Pacto de Montevidéu, firmado por Leonel Brizola, Max da Costa Santos, José Guimarães Neiva Moreira, Darcy Ribeiro e Paulo Schling, além de Aldo Arantes, AP, Hércules Correia dos Reis, PCB, e Cláudio Antônio Vasconcelos Cavalcante, do Porte, né? O grupo se auto-intitulou Frente Popular de Libertação, FPL, e definiu a luta armada como forma de tomada do poder. Seriam criados grupos de ação com 5 militantes. Entre aspas, grupo dos cinco, né? Que infiltrados subverteriam as massas. Tais grupos deveriam praticar, entre aspas, atos de guerra, atos de sabotagem urbana e foco de guerrilha, levando o país a se transformar num campo de batalha. A população seria usada como massa de pressão e de manobra, assim tomariam o poder. A primeira tentativa de sabotagem feita pela FPL teve o mesmo fim da Operação Pintacilgo, fracassou, graças a Deus, né? O soldado Ponciano, do 13º Regimento de Cavalaria, indo fazer um tratamento psiquiátrico em Montevidéu, foi cooptado pela FPL. Ele trabalhava em uma fábrica de explosivos de Jaguarão, Rio Grande do Sul, o que era uma oportunidade de ouro para os revolucionários. Prometeram ao soldado 1 milhão de cruzeiros, além de uma recompensa se realizasse o seguinte: roubar 20 caixas de explosivos e transportar para o Uruguai e explodir um bueiro próximo a Jaguarão para interditar a BR-2 em Capão Reúne. Ponciano roubou 32 bananas de dinamite, mas não conseguiu entregá-las. A explosão não destruiu o bueiro e muito menos interditou a estrada. Preso, Ponciano confessou as suas ligações com a FPL. Mais um plano brizolense malogrado. Graças a Deus, né, pessoal? Operação Três Passos. Apesar dos insucessos, Brizola, incentivado pela belicosidade dos seus liderados, muito originários da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e das Forças Armadas, resolveu desencadear mais um ataque contra o governo, que no meio de tantas crises tentava se estabilizar. Esse seria um plano infalível. De autoria do ex-sargento Alberi Vieira dos Santos Júnior, a Operação Três Passos teria início no Rio Grande do Sul, onde seriam atacados quartéis em Porto Alegre, Bagé, Ijuí e Santa Maria, para roubar fardas, armas e munições e recrutar novos adeptos. A operação atuaria em 2 frentes simultâneas. O ramo, vindo do sul, seria comandado pelo ex-coronel do Exército Jefferson Cardim de Alencar Osório. Ao mesmo tempo, outros subversivos partiriam da Bolívia, comandado pelo ex-coronel da Aeronáutica Emanuel Nicol. Penetrariam por Mato Grosso e se juntariam às tropas de Cardim para, no dia 31 de março de 1965, um ano depois da Contra-Revolução, as 2 colunas efetuarem o combate final para a tomada do poder. A senha para a deflagração do movimento seria a divulgação pela radiodifusora de Três Passos, no dia 25 de março de 1965, de um manifesto que daria início à Revolução Brasileira. O grupo que saiu de Montevidéu no dia 18 de março de 65, em um táxi alugado, era composto por Cardim, Alberi e Alcindo Aires. Em Livramento, alugaram outro táxi.
e alugariam, né, outro táxi e prosseguiriam para Santa Maria, onde Alcindor ficaria para recrutar adeptos e aumentar o contingente. Cardim e Alberi seguiriam para Campo Novo, local em que receberam do professor Valdetar Antônio Dornelles detalhes sobre a cidade de Três Passos e a promessa de mais subversivos para a ação. Nossa, engasguei, pessoal. Realmente, apesar de não serem os esperados, os esforços foram chegando, os reforços foram chegando. De Santa Maria, Alcindor trouxe 2 homens. De Porto Alegre, o ex-sargento Firmo Chaves trouxe mais 7, dentre os quais Adamastor Antônio Bonilha. O professor Valdetar conseguiu mais 9. Reunindo o grupo, realizaram exercícios e definiram as missões de seus integrantes. Como eram poucos, desistiram da tomada do quartel de Ijuí e partiram para Três Passos. A caminho, assaltaram de madrugada o posto da Brigada Militar, de onde levaram farda, armas e munições. Um cabo e 3 soldados, atacados de surpresa, não tiveram como reagir. Apossaram-se de 30 mosquetões, 4 fuzis, metralhadoras e farta munição. Ainda nessa madrugada, os assaltantes roubaram num posto de gasolina um caminhão e destruíram a central telefônica do município, deixando a população sem comunicação. Em seguida, o grupo obrigou o sargento, o senhor Adelar Breitbach, proprietário da emissora de Três Passos, a colocá-la no ar. O primeiro passo para a revolução fora dado. Odilon Vieira, com voz de locutor, leu em plena madrugada o, entre aspas, Manifesto à Nação. O grupo vibrou com o objetivo conseguido, divulgou a senha para o início de um movimento que, acreditavam eles, seria deflagrado em todo o Brasil. No entanto, só umas poucas pessoas naquela hora acordadas tomaram conhecimento da orientação das Forças Armadas de Libertação Nacional, a FALN. Lógico, né, as pessoas trabalham, né? Concluídas as ações em Três Passos, continuaram. Em Tapetininga, assaltaram os postos da Brigada Militar e novamente roubaram fardas, armas e munições. Guiados por Vigílio Soares de Lima, tio de Alberi, atravessaram Santa Catarina e penetraram no Paraná. Já desconfiados de que o movimento não estava prosperando, coitados, assim mesmo continuaram a Mato Grosso para encontrar-se com o coronel Nicol. Só fazendo aqui um comentário, né? Se não tivesse no meio de todos desses intentos, eles tivessem deixado vítimas, né? Fatais, pessoas inocentes terem sido mortas de formas tão brutais, seria até engraçado, né? Quando a gente lê as palhaçadas que eles fazem, mas na verdade não tem nada de engraçado, porque pessoas inocentes morreram brutalmente. E não podemos esquecer que Dilma Rousseff foi uma das que participou de sequestros, justiçamentos, participou inclusive de explosões a quartéis. Um deles, inclusive, vitimou um jovem de 18 anos, o soldado Mário Cosel Filho. Teve sua cabeça decepada e lançada, arremessada a mais de 5 metros. Não podemos esquecer disso. E essa pessoa foi alçada a presidente da República, pessoal. Temos que acordar. Cardim, vamos continuar. Cardim e o grupo ansiavam por notícias da guerrilha, que eles acreditavam ter sido desencadeada com a leitura do manifesto e que tocara fogo no Brasil, fecha aspas. As autoridades militares, passou uma moto aqui, viu, gente? As autoridades militares, cientes de que o movimento poderia, caso fosse em direção de Foz do Iguaçu, perturbar a inauguração da Ponte da Amizade, onde estariam presentes os presidentes do Brasil e do Paraguai, determinaram que fossem interceptados imediatamente. A seguir, transcrevo parte do relatório. Período das 13
horas de 26/3/65 às 15 horas de 31/3/65, do 1º Tenente Juvencio Saldanha Lemos, comandante do pelotão da 1ª Companhia do 13º RI, que teve o entrevero com o bando de Cardim. Infelizmente, o pelotão perdeu nesse combate o 3º Sargento Carlos Argemiro Camargo, deixando sua mulher grávida de 7 meses. Tá vendo? Abre aspas. Às 13 horas do dia 26 de março, recebi o aviso de que o sargento Polanski, radiotelegrafista de serviço na unidade, me chamava na estação rádio da companhia, pois estava recebendo uma mensagem urgentíssima. Me dirigi imediatamente para lá, onde li o rádio número 122, em que o comandante da 5ª RM comunicava que um grupo guerrilheiro, após atuar em cidades do interior do Rio Grande do Sul, estaria progredindo para o norte. O Cavaleiro do Eixo, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, fecham aspas. Abre aspas. Segui para Santa Lúcia às 10h30. Logo após passar por São José, encontrei um jipe tripulado por elementos do 1º BTL Fronteira, que me informaram que também não haviam feito qualquer contato por aquela estrada. Segui adiante em direção a Santa Lúcia. Na viatura Testa iam na cabine eu, o Sargento Camargo e o Cabo Berturce, sendo este último o motorista. A carroceria estava ocupada por 15 homens. A meio caminho entre São José e Santa Lúcia, numa curva de estrada de chofre, deparamos com um indivíduo vestindo o 5º uniforme do oficial do Exército, sem a túnica, portando na cintura uma pistola e na mão direita, segurando ao longo da perna uma arma grande. Não pude notar se era uma metralhadora ou mosquetão. Ao nos reconhecer, titubeou por alguns segundos e então fez sinal para pararmos. Deviam ser 11 horas. Dei ordem para o motorista parar imediatamente e, ainda com a viatura em movimento, rolei para fora da estrada. A viatura a mais ou menos 10 metros do indivíduo, enquanto o restante dos ocupantes abandonava o caminhão e se abrigavam nas beiras da estrada. Concomitantemente, os primeiros tiros foram disparados contra o caminhão, ainda com alguns soldados se movimentando para abandoná-lo. Comandei então fogo à vontade e a 1ª/13ª RI respondeu rápida e violentamente ao fogo recebido. Os primeiros momentos foram de confusão. Com os sargentos conseguimos impedir que a tropa retrocedesse. Acalmamos os homens e gritamos para que permanecêssemos como estávamos. Instalados nas duas margens da estrada, ordenei que a última viatura retornasse a Leona e das Marques para participar o ocorrido ao capitão e Biapina e pedir reforços. Pensei que fosse ser atacado por ambos os flancos da estrada. Tática de guerrilha, né? E, portanto, dei ordem de defesa e observação em todas as direções. Tal como vimos mais tarde, não era necessário, pois os guerrilheiros tinham se instalado perpendicularmente à nossa frente. Durante o tiroteio, perdi contato com o sargento Tavares e Camargo. Calculei que deviam estar camuflados na mata. A viatura Testa, que tinha ficado na dobra da curva, estava abandonada, uma vez que a tropa tinha se instalado defensivamente antes da curva. Temendo que pudesse ser roubada, tenho inclusive a impressão de ter ouvido o barulho de um motor em movimento, né? Ordenei que um grupo progredisse pelo mato e cobrisse pelo fogo. Um dos meus soldados atirou em um indivíduo que estava tentando se aproximar dela. Eu mesmo saiu correndo. Declarou o referido soldado ser quase certo ter ele ferido o tal indivíduo. Após ter cessado totalmente o tiroteio, aproximadamente 10 minutos, comecei a desdobrar pela esquerda da reação e por dentro do mato, utilizando para tanto 3GC. Nesse momento, ouvi alguém gritar que o sargento Camargo estava baleado em algum local. Gritei para procurá-lo e evacuá-lo.
Às 13 horas, deu-se o início do avanço contra a posição guerrilheira. Já com o concurso de 2 GC, do primeiro BTL, Fronteira, né, que o capitão Ibiapina tinha remetido como reforço. A tropa começou a avançar a Cavaleiro da Picada. Já encontrando então diversos materiais abandonados pelos guerrilheiros em fuga. Quase no fim da picada, foi encontrado o caminhão Mercedes-Benz amarelo, camuflado e abandonado. Por esse tempo, alguém encontrou o corpo do sargento Camargo, já morto. Não quis eu olhar o corpo. Dei ordem ao sargento Richieri para retornar com o corpo para Francisco Beltrão. Após a prisão de Jefferson e mais 4 guerrilheiros, ficou estabelecido que o tenente Silvio Costa os escoltaria até Foz do Iguaçu, à frente de um pelotão de fuzileiros. A noite transcorreu sem alteração. No dia 28, pela manhã, continuaram as buscas. Uma patrulha da 1ª/13ª RI, comandada por mim e com o concurso do sargento Verchese Edivo, sob a supervisão direta do senhor tenente-coronel Curvo, comandante do 1º BTL Fronteira, efetuou a prisão de mais 9 elementos do grupo guerrilheiro, que, por intermédio de um civil, tinham mandado o aviso de que queriam se entregar. Por informe dos referidos elementos, fizemos então a apreensão da metralhadora, diversos mosquetões e de farta munição. Todas as armas estavam alimentadas, carregadas e travadas. As buscas continuaram por todo o dia. Antes de acabar o presente relatório, gostaria de fazer mais as seguintes considerações. Primeiro, o apoio fornecido pela FAB foi inconteste. 2. A população civil da região nos prestou toda a colaboração possível. É um povo ordeiro, trabalhador e possui uma confiança inabalável no Exército. É de se notar o seu patriotismo, tão característico do brasileiro da fronteira. 3. O elemento humano de que é constituído a 1ª/13ª RI é o melhor que existe para operações dessa natureza. Os nossos sargentos são profissionais competentíssimos, homens do interior e corajosos, excelentes condutores de homens e de grande disciplina e iniciativa. Apenas um deles é formado pela ESA e possui o curso de aperfeiçoamento dos sargentos, o CAS. Os soldados são caboclos mateiros, que não têm medo de nada quando bem conduzidos, profundos conhecedores do mato e excelentes seguidores de pistas. Passados os primeiros momentos de medo e pânico, portaram-se como se fossem veteranos. Sua coragem pessoal é de causar espécie. 4. Segue anexo a este uma relação nominal dos camponeses dos competentes pelotões, Juvencio Saldanha Lemos, primeiro tenente. A primeira companhia do 13º RI era comandado pelo capitão João da Cruz Albernaz Filho, que se encontrava no Rio de Janeiro cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO. Respondia pelo comando o primeiro-tenente Ubirajara Vieira das Neves. O primeiro-tenente Sávio Costa estava em Curitiba, em férias, e prontamente apresentou-se para o serviço. Outro subalterno da companhia, e segundo-tenente Osíris Fernandes de Souza, estava em férias no Nordeste. O tenente Lemos estava há um mês na unidade, vindo de Suez. Terminou assim, de forma trágica, a aventura da Operação Três Passos. Jefferson Cardinho Osório, em 1967, cumpria pena no 5º Grupo de Artilharia em Curitiba. O comandante do grupo, Coronel Marino Freire Dantas, concedeu-lhe o quartel por mensagem, prisão fora do cárcere, que a Justiça Militar concede sob promessa ou palavra do preso de que não sairá do lugar onde se acha ou que lhe for designado. Certa noite, não cumprindo com a sua palavra, Jefferson iludiu a guarda do quartel, fugiu e viajou para Paris. O coronel Marino foi destituído do comando do grupo, preferindo
preterido na promoção a general e passou para a reserva. Cardim, com a anistia, retornou ao Brasil e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1995. Em fevereiro de 1979, o ex-sargento Alberi foi assassinado de forma pouco esclarecida. Em novembro de 1979, o Co-Jornal publicou uma entrevista concedida em 1978 pelo ex-sargento Alberi, aproximadamente 3 meses antes de sua morte, na qual declarou que o dinheiro para financiar a operação, $1 milhão, havia sido conseguido em Cuba e levado até Brizola por Darcy Ribeiro e Paulo Schilling. Ok, pessoal? Então é isso. Terminando aqui, né? Mais um episódio, né? Dessa leitura. Então eu quero agradecer vocês que chegou até aqui. Mais uma vez pedindo para vocês, humildemente, me ajudarem a compartilhar esse conteúdo, a se inscrever no canal, a dar um like, deixar um comentário. Meu canal é pequeno, muito pequenininho mesmo, claro que é muito pequeno, mas assim, como eu já disse outras vezes, eu sempre estou enfatizando, não tenho pretensão nenhuma de estar ganhando inscritos, essa coisa. Deus é conhecedor, né, do nosso sentimento, do nosso coração, e Ele conhece e sabe que o meu intuito e único é compartilhar o conhecimento. Sempre eu estou falando, né, que a intenção de fazer esse canal é compartilhar com vocês leituras, né, porque eu tenho livros aqui em casa, deu uma caída aqui no celular, mas eu não vou editar não, tá, pessoal? Para pessoas que às vezes não têm condições de comprar um livro, não tem assim tempo para estar fazendo leitura, ou às vezes não gosta, mas quer obter o conhecimento. Essa é a minha contribuição, foi a forma que eu encontrei para estar de alguma forma trazendo um outro lado da história, né? Então, a todos vocês que chegaram até aqui, a quem chegou até aqui, quem teve o interesse, eu agradeço muito de coração. Fiquem todos com Deus e até amanhã.